Muita paz, sejamos todos bem-vindos a mais essa oportunidade de estudo da nossa querida doutrina espírita, que tanto nos esclarece e consola. Vamos à prece. Jesus querido, divino amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, agradecidos por esta oportunidade, Senhor, por mais esse dia de vida que nos concedes, e por aqui estarmos para assistirmos a mais um estudo dos teus ensinamentos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Vamos ao estudo. O tema do nosso estudo é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 25, a melancolia. O Espírito amigo que nos trouxe essa maravilhosa mensagem começa nos indagando, nos perguntando: sabeis por quê? Às vezes, uma pequena tristeza se apodera, toma posse, se instala em seu coração e vos leva a considerar a vida amarga. O nome do Espírito que nos traz essa maravilhosa mensagem, essa confortadora mensagem, é François de Geneve. E ele pergunta se nós percebemos, se estamos atentos ao sentimento, à emoção que está nos dominando nesse momento. Ele questiona e nos leva a questionar, dizendo: sabeis por quê? É para nós pensarmos: estou triste? Estou triste. Por que estou triste? Qual a causa? Se tristeza é efeito, então qual a causa que está fazendo com que o meu coração esteja enevoado? Que a minha mente, que as minhas ações, que o meu desejo, que a minha alegria esteja esvaziando. E é sobre isso, é sobre essas questões, acompanhando o raciocínio do nosso irmão François, que nós vamos conversar hoje à luz da doutrina espírita. Essa frase é importante porque na época que essa comunicação foi passada para Kardec, segundo os nossos estudos, a palavra depressão, se existia, ainda não era tão conhecida como nós conhecemos hoje. E hoje, nos consultórios médicos, depressão e melancolia são muito associadas. Se está com melancolia, está com depressão. Se está com depressão, está com melancolia. Mas, na época dessa comunicação, ainda não existia. Então, tem essa pequena diferença. Esse espírito amigo, ele vem falando para nós observarmos uma leve tristeza que toma conta do nosso coração. O momento em que essa leve tristeza vem a se transformar no que nós conhecemos hoje como depressão, aí é um caminho que nós devemos observar. Alberto Almeida, que é psiquiatra e espírita, tem muitas palestras na internet onde ele fala mais aprofundadamente do tema. Por quê? Ele é psiquiatra, E eu não sou da área médica, eu estou trazendo aqui a visão espírita, tá bom? E ele diz assim, o ponto de vista médico e espiritual, ele apresenta 4 emoções. E ele nos diz que essas 4 emoções existem em toda a humanidade, em todo o planeta Terra, da cidade mais povoada que existia, a cidadezinha mais simples, mais distante, a aldeia indígena que você pensar no globo terrestre,
essas 4 emoções dominam, né, a humanidade. São elas a agressividade, isso em maior ou menor grau, o medo, a alegria e a tristeza. 4 emoções predominantes no ser humano. Existem outras, claro, são essas as predominantes e que todos nós as sentimos em maior ou menor grau. A que nós vamos estudar é a tristeza. E aí, Alberto Almeida, ele nos esclarece que, em nos sentindo qualquer uma dessas emoções, a agressividade, medo, a alegria, o problema não é sentir essas emoções. Muitas vezes nós sentimos vergonha de dizer que sou uma pessoa agressiva. Eu sou agressivo, sou cabeça quente, eu explodo. Não. Se você percebeu que tem uma dessas emoções em uma dose maior, ótimo. Significa que você já se conhece um pouco. E essa é a proposta da doutrina espírita, que nós nos conheçamos. Como que nós vamos melhorar? Que a proposta da doutrina espírita é nós sermos pessoas melhores a cada dia, se não sabemos o que precisamos melhorar, o que precisamos diminuir em nossa vida, dosar, contra que sentimento ou emoção devemos lutar. A maioria das vezes nós nos apegamos, eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu sou vaidoso, eu sei que... Sim, isso todos nós somos também. Mas gerenciar as nossas emoções nos dá uma qualidade de vida, nos dá um bem-estar maior. E aí ele diz que o importante não é saber se tem ou se não tem uma emoção. Isso já sabemos que temos, as 4, em maior ou menor grau. A questão está em gerenciá-las. E aí o espírito Genoveve continua a sua pergunta e é muito interessante porque ele nos provoca, ele já começa, nos provocando. Sabeis por quê? Normalmente, quando nós lemos textos do Evangelho ou em outros livros, nós recebemos a afirmativa. Você você tem, você sabe, você precisa fazer. Mas esse Espírito, ele nos conduz a pensarmos. Sabeis por quê? E aí, essas emoções têm um motivo. Estamos falando da tristeza. Então, percebemos se eu sei se eu estou triste pelo que eu estou triste. Existem motivos para muitos de nós estarmos tristes. Claro, pode ser a perda da saúde, até certa idade, você era uma pessoa vigorosa, ativa, não sentia cansaço, não sentia isso, não sentia aquilo. O dia começava e terminava com uma energia só. E ao longo do tempo, ou por alguma doença específica, você perdeu a saúde. E isso te trouxe tristeza. Então, sabeis por quê? Perda da saúde. O trabalho, nossa principal fonte de renda. Perdemos o trabalho, está aí a pandemia, muitos de nós perdemos o trabalho. Então, eu estou triste. Então, eu sei porque eu estou triste. Estou triste porque perdi a minha fonte de renda, o meu trabalho. A juventude, sim. Muitos de nós nos entristecemos porque percebemos a galopante passagem do tempo. Já não sou mais tão belo, já não sou mais tão bela, já não atraio mais os olhares como atraía. Já tem gente me chamando de titia. Meu Deus, titio, titia, que isso? O espelho não me contou, mas a minha juventude está passando. E aí alguns de nós, muitos de nós, nos sentimos entristecidos
por essa passagem rápida do tempo. A juventude foi-se, né? Recursos financeiros. Continua Françoise, vocês sabeis por quê? Os recursos financeiros me abandonaram. Toda aquela previsão que eu tinha de uma velhice assegurada, né? De comprar uma casa, de ir para o interior, de ter uma fazendinha, de ter um belo sítio, que eu guardei recursos a minha vida toda, trabalhei duro e algum evento aconteceu e acabou esvaziando esses meus recursos financeiros que eu cuidei tão bem durante tantos anos para garantir uma velhice segura, uma velhice estável, uma boa terceira idade, se foi. E agora eu sinto tristeza, me sinto deprimido, me sinto entristecido. Sabeis por quê? Você sabe, foi a perda dos recursos financeiros. Perda afetiva, alguém que eu muito amava, né, que fazia bem ao meu coração, que estava próximo de mim, se afastou. Uma separação, né, de namorados, de casal, perdi a esposa, perdi o meu marido, meu casamento se acabou. E eu estou triste, né? Foi um investimento afetivo meu durante muito tempo. Eu lutei para que esse casamento, para que esse relacionamento fosse bom, fosse estável, fosse para sempre. Mas não foi. E eu me sinto triste. E também outras causas, né, que nós não citamos aqui, citamos as mais comuns. Então, se você está num desses momentos, ou em outros parecidos que nós não citamos, entenda, segundo o Evangelho, que você tem motivo para estar triste, que você sofreu uma perda e que você sabe por que está triste. Esse é um ponto muito importante. Eu sei por que estou triste. Segue ele dizendo: a vida, está no Evangelho, é feita de 1000 picadas de alfinete que acabam por nos ferir. Está no Evangelho que nossa vida não é um mar de rosas, que não é aquela escala contínua de só alegria. Só está tudo bem hoje, amanhã estará melhor e depois estará melhor. Até porque precisamos nos lembrar que nós estamos aqui encarnados, reencarnados, para progredirmos. Nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Está lá no início do Evangelho, né? E das características de um planeta de provas e expiações. E esse planeta de provas e expiações, ele nos propõe desafios. E a maioria desses desafios, além do progresso material do qual nós participamos, está também a evolução pessoal. Nós estamos aqui para evoluir, para ultrapassar. E nós sofremos desafios, provas, pequenas provas. E algumas dessas provas são onde estão desafiando as nossas emoções. São momentos em que nós temos acesso de raiva, e aí a vitória está em não explodir, não é mesmo? Nós temos a tristeza, nós temos a percepção de vivenciar a alegria, nos sentirmos felizes, passar um dia feliz e usar esses dias felizes como reserva emocional para os dias não tão felizes, não tão ensolarados. Então, os dias felizes nos ajudam a ter essa reserva emocional, nos ajuda a lembrar que não existe só dias tristes e também a tristeza nos lembra que não existe só dias felizes. Por isso, no Evangelho, ele nos alerta: a vida é feita de 1000 picadas de alfinete que acabam por nos ferir. O que é uma picada de alfinete? Né? Uma coisa mínima, bobagem, mas aí vai 2, vai 3, vai 4,
E aí você vai ficando cansado, esgotado e sentindo-se ferido e enfraquecido. A melancolia, né, segundo Alberto Almeida, ela também pode ser uma patologia, uma doença psiquiátrica. E ela é descrita, né, conceituada como estado de grande tristeza, desencanto geral, depressiva. É assim que ela é conceituada na área médica e nos dicionários, né? E aqui eu peguei o conceito de Alberto Almeida. Mas no Evangelho, a melancolia que nós estamos estudando, estamos apresentando aqui, não é psiquiátrica. Mas é bom nós colocarmos, embora não seja da área médica, é importante dizer, que nós precisamos estar atento no sabeis por quê. Justamente, se você não está passando por nenhuma dificuldade grave, não que não tenhamos problema, né, gente? Problema a gente tem. Mas se não estamos passando por nenhum desses momentos sérios, não perdemos emprego, nossa família está bem, obrigado, né? Nosso relacionamento está bem. Então, por que eu estou sentindo isso? Também nos diz, e aí é um alerta passado por Joana de Ângeles, de que Freud nos esclarece que se uma tristeza, sem nenhum desses motivos aqui, se prolonga por mais de 4 semanas, já é doença. Então, nós precisamos estar atento a isso. Eu estou triste? Estou. Mas por quanto tempo? Como que eu estou vivenciando essa tristeza? Eu estou lutando ou eu estou perdendo? Ou eu estou dia a dia ficando mais triste, mais isolado, né? Como os pernambucanos dizem, amuado, no cantinho. Hoje eu não estou para conversa. Passa um dia, hoje eu não estou para conversa. Vem um amigo te procurar, diz que eu não estou, diz que eu estou dormindo, que depois eu ligo e não liga, não atende o telefone, não quer estar com nada nem ninguém, não tem desejo de trabalhar, ou se vai trabalhar é só pro forma, só para manter o sustento pessoal, o sustento da casa. Então, meus amigos, vamos estar alerta. Se essa tristeza, com motivo ou sem motivo, se prolongar além da conta, além das 4 semanas, além de um mês, vamos então procurar um representante de Deus na Terra, que são os médicos, psicólogo, psiquiátrica, clínico geral. Chegue para um clínico geral e diga, está acontecendo isso, e já tem tanto tempo, ou eu não conheço a causa, não sei qual a causa dessa tristeza, mas o certo é que já está há determinado tempo e você com certeza será atendido, irá tomar remédios que vai fazer com que você se sinta bem, porque também é importante lembrar que o nosso corpo é uma usina química maravilhosa, né? Temos hormônios, temos conexões cerebrais que precisam estar trabalhando em harmonia, a um nível de hormônio que é necessário para estarmos bem, e algumas vezes não estão. Uma conhecida minha percebeu algo na vida dela. Era uma pessoa geralmente bem-humorada, muito bem-humorada, do tipo que ri de batida de trem com avião. Mas, do nada, né, sabeis por quê? Do nada, ela começou a ficar extremamente irritada. O marido acordava, dava bom dia e ela tinha vontade de jogar um trolho nele. Os filhos acordavam e começava aquele movimento e ela se sentia extremamente irritada com aquele barulho normal, com aquele movimento normal das crianças dentro de casa. E aí ela pensou, gente, há algo errado. Eu não sou assim. Eu sou bem-humorada, eu adoro o movimento da minha casa, dos meus filhos.
eu não tenho problemas com meu marido, por que eu estou tratando ele assim? E foi até o médico. Ela foi numa ginecologista, né, que ela confiava de muito tempo. E falou, olha, doutora, eu estou extremamente irritada e eu sou uma pessoa bem-humorada. E a médica imediatamente pediu uma bateria de exames hormonais. E ela estava com um dos hormônios muito baixo. A doutora passou o remédio, ela tomou mais ou menos de 4 a 6 meses e tudo bem, até pouco tempo. Quando eu estive com ela, estava tudo bem, tinha passado aquilo. Então é importante nós estarmos atentos às nossas mudanças bruscas. Porque o Evangelho nos diz, se você é uma pessoa bem-humorada, alegre e fica irritada e triste, se você é uma pessoa já chegada, né, mais recolhida, mais introspectiva, que aí as pessoas chamam de triste, simplesmente uma pessoa mais introspectiva, mais quieta no seu canto, gosta de ler, mas isso está numa medida maior do que costuma ser, do que você costuma ser, procure ajuda, né? Procure ajuda médica. Seguindo, nós somos criados por Deus e existe uma fatalidade na nossa vida, né? Nós costumamos usar o termo fatalidade, isso foi uma fatalidade, aquilo foi uma fatalidade, e aquilo mais foi outra fatalidade, mas na realidade, segundo os nossos estudos espíritas, só existe uma fatalidade, é a que nós fatalmente seremos felizes. A felicidade, ela nos pertence. Deus nos criou para vivermos bem, para vivermos felizes. E se nós não nos sentimos assim, existe um motivo. E aí ele diz assim, a felicidade e a liberdade são nossas metas. É uma meta, né? E é uma meta que nós temos plena condição de alcançar. Felicidade e liberdade. Só que o que acontece? Nós estamos encarnados nesse corpinho aqui. Esse corpinho oferece ao espírito encarnado, né, a mim, espírito Rosângela, uma série de obstáculos, né? Eu não me lembro do meu passado, não interessa, mas eu não me lembro do meu passado, né, do que eu fui, do que eu vivenciei. Eu não lembro da vida que vivi antes, mas algumas vezes essa ausência de lembrança de onde nós estávamos, né, da nossa pátria da verdade, que é o plano espiritual, o espírito sente saudade dessa liberdade que o corpo restringe. Algumas pessoas definem que é como se o nosso corpo estivesse dentro de um baú, né? Você entra num baú e o espaço, né, a liberdade do corpo fica restrita. E isso, algumas vezes, causa ao espírito tristeza. Também essa sensação de que eu sei que eu tenho de ser feliz, que eu vou ser feliz, ela está dentro de nós. Nós sabemos disso. E aí, quando não sentimos essa felicidade que é desenhada pelo mundo, nós achamos que não somos felizes. Mas quando o Evangelho nos diz, né, que a felicidade não é desse mundo, não está dizendo que a felicidade não exista. E também não está dizendo que nesse mundo não podemos ser felizes. Nós podemos. O Evangelho está falando da felicidade dos espíritos puros. O sentimento que eles existem na plenitude da sua evolução, nós, espíritos aqui encarnados, ainda não compreendemos. Mas a felicidade que nós compreendemos, nós podemos sentir, nós podemos alvejar. Tá certo? Né? É o que ele falou. Se a felicidade completa não é desse mundo, ela não pode, né, não nos causa esse desânimo, esse abatimento,
mas ela é possível. Ser feliz é uma missão. É uma missão. Está no Evangelho, nós reencarnamos com a missão para executar. Algumas vezes nós não lembramos, mas aonde está essa missão que eu não sei, que eu ouvi falar de espíritos missionários, Jesus, Bezerra de Menezes. Ok, vamos ter calma. Existe na Terra, estão encarnando ainda na Terra espíritos com grandes missões. E aí nós pontuamos alguns nomes, Kardec tinha a missão de nos trazer a doutrina espírita. Foi uma grande missão que ele desempenhou. E alguns de nós temos missões menos grandiosa, menos volumosa, mas não menor, que nós precisamos desempenhar. Algumas vezes a nossa missão está na família, em trazer para a família harmonia, em receber espíritos e agregá-los, ajudar para que essa família seja um núcleo feliz, apesar dos pesares, você conseguir ser o centro de união da família, juntar aquele povo, conversar, desfazer mal entendidos. Essa é a sua missão e não é menor que nenhuma outra. Algumas vezes nós temos as missões na sociedade, temos uma missão ecológica, temos uma missão de saúde, temos uma missão de tornar a sociedade melhor, mais justa, mais humana. E nós não sabemos qual é dessas missões, mas nós temos uma intuição. Nós temos uma intuição disso, tá? E eu, preparando esse estudo, eu me lembrei do filme, A Missão Impossível, com Tom Cruise, onde ele recebe uma série de missões. Missão impossível, salvar o mundo, salvar isso. A nossa missão, ela é plenamente possível, plena, porque Deus não dá fardos que nós não possamos carregar. Nós não receberíamos uma incumbência que não pudéssemos resolver. Então, se a minha missão é estar no lar, equilibrando, dando amor, dando a minha atenção, criando os filhos, recebendo a família, maravilhosa missão, grandiosa missão, porque para Deus não existe esse tipo de medida que nós temos, em que uma profissão é melhor que a outra, em que uma atitude é melhor que a outra. Não para Deus, nosso Pai. Então, a nossa missão, seja na sociedade, mudando o mundo, seja na família, dando equilíbrio, seja a nossa missão pessoal de nos melhorarmos, de equilibrarmos os nossos sentimentos, todas elas são missões 100% possíveis, não são como no filme. Falando em filme, falando no Missão Impossível, que eu me lembrei também do filme chamado Divertidamente. Esse filme, ele fala justamente sobre emoções. Uma gracinha de filme, muito gostosinho. Nesse filme, a personagem, que é uma menina, logo quando nasce, tem uma emoção predominante. E a família dela também. Cada um deles tem uma emoção que predomina sobre as outras. E aí, a emoção predominante dela é a alegria. E a alegria se esforça dia e noite, 24 horas por dia, ela está atenta para que a menina seja feliz. Ela tem que ser feliz dormindo, ela tem que ser feliz sonhando, ela tem que ser feliz comendo, ela tem que ser feliz na escola, feliz. E a alegria trabalha nisso. Sendo que lembra que Alberto Almeida falou que nós temos 4 emoções predominantes, agressividade, medo, alegria e tristeza. Gente, essas emoções
são apresentadas nesse filme. E a alegria, ela cisma que nenhuma outra emoção pode atingir a sua querida. Ela afasta todas as emoções, ela mantém o medo distante. A tristeza, então, ela chega a pegar a tristeza, é uma bonequinha fofinha de cabelinho azul, e coloca de castigo, coloca no cantinho, olha só, desenhou um quadradinho, tá vendo esse quadradinho aqui? Fica aqui, tá? Fica bem bonitinho aqui, não toca no painel, fica aí quietinha, pensando, refletindo na vida. E mantém a tristeza afastada durante um bom tempo. E aí ela, a alegria, não percebe o papel das outras emoções na vida da menina. Principalmente a emoção da tristeza, que ela tem terror. De todas as outras que estão próximas, a que ela mais deseja manter afastado é a tristeza. Não pode ficar triste, não pode ficar triste, não pode ficar triste. Não chega perto do painel. No entanto, ao decorrer do desenho, do filme, a alegria percebe a importância da tristeza. A alegria percebe o equilíbrio que é necessário nas emoções. Há uma pequena cena do filme em que a menina perde um jogo de futebol e fica triste. Nesse momento, a emoção predominante na vida dela foi a tristeza. Ela se recolheu, ela foi para cima de uma árvore, ela chorou, ela ficou sozinha. E a alegria, vendo isso, que tem umas bolinhas que são memórias, e a alegria vendo esse acontecimento, o que ela percebe? Ao momento que ela desperta, ela percebe que no momento que a menina ficou muito triste, perdeu um jogo importante, ela deu uma atacada que perdeu essa atacada e aí perdeu o jogo, o pai e a mãe se aproximaram mais dela, a acalentaram, a mãe veio, falou palavras confortadoras, o pai veio, trouxe também aquele abraço de família, aquele aconchego, palavras confortadoras. Na imagem também vem todo o time de futebol estar com a menina e festejar, deixa disso, no próximo a gente ganha, e acabam fazendo uma grande festa. E aí a alegria percebe que naqueles momentos em que a sua protegida esteve triste, foi no momento em que o amor se potencializou na vida dela. Foi o momento em que o carinho esteve maior, mais presente na vida dela. E foi nesse momento que ela percebeu a importância dos outros sentimentos, que não dava para a menina ficar o tempo todo feliz. Que o medo, quando a menina fugiu não vou dar spoiler não, mas a menina acaba fugindo de casa por um evento que deixou ela triste e irritada. Ela fugiu de casa. E para que a menina voltasse para casa, quem foi que a alegria acionou? A alegria acionou o medo. Pegou o medo, colocou no painel, faz alguma coisa, medo, faz alguma coisa. E o medo tocou no painel e nesse instante, a menina sentindo medo, sentindo-se desprotegida, olha para um lado, olha para o outro, estava longe de casa, num local que ela não conhecia, estava escuro. Qual foi o sentimento seguinte? Imediatamente, na lembrança dessa menina, veio o aconchego da família. Ela lembrou do pai, lembrou da mãe, lembrou da casa, da segurança do lar e retornou. E quem acionou esse retorno não foi os momentos felizes, foi o medo que trouxe ela de volta. E nesse instante, a alegria, a felicidade entende que é importante a harmonia dos sentimentos, não a ausência de. E também
nesse mesmo desenho, eu achei muito interessante, e eu não tinha percebido até então, só quando eu vi algumas vezes, é que a emoção predominante da mãe era a tristeza. Mas ela não é um personagem triste. A mãe é equilibrada, a mãe é serena, a mãe é sorridente, a mãe é positiva. É maravilhosa, não se identifica que a emoção predominante dela é a tristeza. Assim como no pai, um homem sempre feliz, contagiante, vamos fazer, vamos comer pizza, vamos jogar futebol, vamos passear no parque, por alegria, né? Mas o sentimento predominante dele é a raiva. Ele tem um temperamento forte, mas que ele, ao longo de sua vida, de suas vidas, conseguiram harmonizar, equilibrar, e com isso torna-se imperceptível, porque eles têm domínio desses sentimentos. Eles conseguem equilibrar essas emoções. E é essa a proposta da doutrina espírita, e que o nosso amigo, François, ele coloca no capítulo da melancolia, o item número 5, ele fala que sentir a melancolia, sentir-se triste, não é errado, é um sentimento natural. Não é para termos vergonha ou para nos escondermos, é só para prestarmos atenção, é só para dizer, eu estou triste hoje, eu estou muito triste, eu vou para o meu quarto, vou apagar a luz, vou desligar o telefone, vou avisar para ninguém bater na porta, para não me chamar nem para comer, porque eu vou ficar lá até essa tristeza acabar. Ela não vai acabar, porque você está abraçando, você está fazendo um movimento inverso. É o contrário, você deve procurar a luz, No desenho tem umas bolinhas de reserva de felicidade, onde aconteceu momentos interessantes, gostosos, que te causaram bem-estar. Seja cuidar de um jardim, seja lavar a louça. Tem gente que adora, briga para lavar uma louça. Seja lavar a louça, organizar um armário, chamar amigos para fazer um café gostoso. Olha, não estou legal hoje, você pode vir para minha casa, ou eu posso ir na sua, para a gente tomar um café, eu levo um bolinho de chuva, não importa o café, o bolinho de chuva, ou o refrigerante, ou o refresco, ou se é só uma conversa, o importante é o movimento contrário a se isolar. O que o Espírito nos adverte é que temos tristeza? Sim. Faz parte da nossa vida? Sim, ele existe e ele faz parte da nossa vida, assim como a alegria, assim como a raiva, assim como qual é o outro? A alegria, a tristeza, a raiva, as emoções, as 4 emoções. Fazem parte, mas que nenhuma delas tenha hierarquia sobre as outras. É necessário gerenciar. É essa a proposta do nosso amigo espírita de François, que ele fala que é importante a harmonização das emoções. É aí que está a nossa sabedoria. É nisso que a doutrina espírita nos alerta, nos traz a esse conforto, que não é errado sentir raiva, mas sim ter o controle sobre ela. Que a alegria é importante, mas que não existe alegria 24 horas por dia, como nós estamos vendo na internet. Alegria, 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 faz a gente se sentir triste, não tem nem metade dessa alegria, desperta outra emoção bem chatinha em nós, que é a inveja, mas só que aquilo não é real, porque toda a humanidade tem todos esses sentimentos e esses 4 predominantes, Só um minutinho. E a doutrina espírita vem nos trazendo alguns itens, partindo para o nosso final. Ela diz assim: em sentindo-se triste, buscar saber. É como o espírito François começa. Sabeis por quê? Se for uma tristeza muito longa, lembrar dos representantes de Deus na Terra, os médicos. Procure um médico,
aceitar que você pode estar triste, né? Mas não abraçar, tá bom? Não procurar escuridão, lembrar que você é luz, que você é um ser de luz, que você foi feito para a luz. Necessário lembrar disso. No nosso livro, o livro de mensagens, Livro da Esperança, tem uma mensagem maravilhosa, cujo título, eu não vou ler não, tá? É grande, Louvor à Alegria, em que Emmanuel pontua essas questões que nós conversamos agora. Quem tiver a oportunidade de ler é maravilhoso, né? O título é Louvor à Alegria, capítulo 11, tá? Muito, muito bom. Ele fala da importância de quando você não está se sentindo feliz, você lembrar da infelicidade que atinge ao próximo. É a proposta da caridade. Poxa, eu perdi o emprego. Eu fui o único. Eu fui a única pessoa que perde o emprego, né? E as minhas habilidades, né? E o meu vizinho que perdeu o emprego, a esposa dele está doente e tem uma porção de filhos. O que é que eu posso fazer por ele? Eu estou desempregado, mas será que tem alguma coisa que eu posso fazer por ele? A mensagem, ela gira em torno dessa reflexão sobre alegria e tristeza, onde está a alegria, né? Que fazer a caridade, realizar a caridade, independente das circunstâncias que nos atinge, sempre nos traz alegria, e é uma alegria duradoura, né? E é a proposta da doutrina espírita. E partindo para o final, queridos irmãos, nós vamos lembrar que o Espiritismo, ele tem essa proposta de ser a ferramenta libertadora que nos traz a verdade. A verdade que nos liberta é o conhecimento geral e o conhecimento de nós mesmos, né? O conhecimento de estou triste, o que é que está acontecendo, né? Filosofar o que é que está acontecendo, porque estou triste, tem um motivo, não tem um motivo. Isso nos liberta de uma doença muito grave, muito séria, né? Que na época que essa mensagem foi passada, a melancolia, só existia esse título para qualquer doença psiquiátrica, psicológica, tudo era melancolia. Uma pequena tristeza, que foi o que Françoise falou, era melancolia. Uma gravíssima depressão, cuja palavra, se existia, ainda não era tão conhecida, tão divulgada, era melancolia também. Tudo era melancolia. E agora nós sabemos que existem processos, que existem diferenças importantes. E esse saber, e essa verdade, e esse conhecimento pode nos garantir saúde e felicidade. Não é mesmo? E esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, nos realinha, nos dá equilíbrio com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão, porque nós sabemos que seja numa tristeza grave, como a depressão, seja numa leve tristeza, como a melancolia, nós temos recursos e devemos usar a prece, a oração, a reflexão, sempre nos socorrerá, sempre. Ah, mas se eu estou depressiva, eu nem consigo orar. Consegue. Porque Deus, ele não está lá, ele está dentro de você. E a partir do momento em que você o aciona as forças do bem, do amor, que estão dentro de você, você vai estar se resgatando, se socorrendo, se amparando e vai perceber que em volta de você tem amigos preocupados, orando por você, tentando te alcançar. Tem familiares, mas fulano nem percebe que eu estou doente. Ele não percebe, mas existem outros tantos que percebem que você está precisando de ajuda e estão ali tentando. Mas não há um resgate externo. Tem que começar por você, tem que começar por uma atitude sua. Então comece, querido amigo, querido irmão,
né? Vale para nós, enquanto seres humanos encarnados, vale para aqueles que estão em nossa volta, nós estejamos atentos para o nosso jovem, para as nossas crianças, que a gente acha que criança é um poço de felicidade, mas não, é um ser humano encarnado e tem todas as emoções, predominantes ou não, e a tristeza é uma delas também. Agora, nossos irmãos, nós agradecemos por esse trabalho, pela atenção de vocês e vamos silenciar e fazer a nossa prece, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade de compartilharmos esses estudos espíritas com todos aqueles que nos procuram, que nos assistem, que possamos, Mestre querido, ser um tijolinho da doutrina espírita no lar de cada um de nossos irmãos. Obrigada, amigos espirituais, que assim seja, graças a Deus.